O que é que nós devemos considerar antes de entrar numa disputa judicial? Como é que nós desenhamos a matriz de risco de um litígio? Olá, eu sou o Pereira e este episódio do Argumento Pocket vai abordar como conceitos emprestados da análise econômica do direito podem orientar a decisão de entrar ou não num litígio. A atuação do contencioso estratégico não deve se limitar a definir os melhores caminhos dentro de um processo judicial. Mas antes disso, a grande pergunta é: litigar é a melhor alternativa? Quem opta por entrar com o processo deve tomar essa decisão apoiado em uma matriz de risco, que considera uma série de fatores. Há, sem dúvida, aspectos jurídicos, e eles são relevantes, mas não apenas são os aspectos jurídicos os principais ou os definidores dessa decisão ou matriz de risco. Há também elementos ligados à análise econômica do direito, entendida a análise econômica do direito como uma abordagem interdisciplinar que aplica ferramentas da economia à análise jurídica. É disso que nós vamos falar um pouco. Para além de saber se a lei e os tribunais respaldam determinada posição, o que é um papel sempre exercido pelos advogados, a decisão de entrar ou não no processo deve levar em conta, por exemplo, o custo de transação, a assimetria de informação e os incentivos econômicos para litigar. Vou tentar explicar rapidamente aqui cada um desses elementos que são insumos na construção inteligente de uma matriz de risco. Em relação ao custo de transação, a análise econômica do direito nos ensina que a decisão de litigar é muito influenciada pelos custos envolvidos para solucionar uma disputa. Se os custos de um processo são expressivos, diante do benefício que pode proporcionar, litigar pode não ser uma boa. E o inverso se aplica. Se os custos são baixos ou inexistentes, há, nesse cenário, um incentivo a propor um processo judicial, tal como se vê, por exemplo, no ambiente dos juizados especiais. Já a assimetria de informação é outro conceito relevante na análise econômica da litigiosidade. A parte bem assessorada dispõe de informações precisas e atuais que podem afetar a opção por entrar ou não com o processo judicial, colocando-a em vantagem em relação ao adversário. Basta pensar na hipótese que, valendo-se de análises preditivas e do mapeamento de precedentes, sabe de antemão se a sua pretensão tem probabilidade de ser acolhida ou não. E análise preditiva e mapeamento de precedentes são instrumentos hoje à disposição de advogados bem informados. Por fim, os incentivos econômicos também desempenham um papel importante na análise. Aspectos financeiros podem impulsionar ou desestimular as partes a litigar. Alguns exemplos demonstram isso bem claramente. O novo Código de Processo Civil, que já não é tão novo assim, criou um microsistema de desestímulo à litigiosidade. Evidência disso são os honorários advocatícios em percentuais significativos, por exemplo, e o seu aumento em fase recursal, chamada sucumbência recursal. Há também elementos externos ao processo judicial, que podem afetar a decisão de litigar e protelar o conflito, tal como o tema dos juros. A propósito, há pouco tempo eu sustentei, representando o Conselho Federal da OAB, no STJ, na Corte Especial do STJ, a questão do impacto da Selic nesse tema. O uso da taxa é um incentivo à protelação. É uma pitada de análise econômica do direito no julgamento do tema da Selic lá no STJ. Na montanha-russa da Selic, ser demandado e prolongar o processo acaba sendo um bom negócio para os grandes devedores. Insisto, aí está uma pitada de análise econômica nesse tema da litigiosidade. Dessa breve exposição, uma conclusão fica clara. Aquele que toma a decisão de litigar meramente apoiado numa análise estritamente jurídica não vê o quadro completo. O emprego da análise econômica do direito ao contencioso estratégico propicia decisões bem informadas e, por isso, ou por conseguinte, a alocação eficiente de recursos e do tempo. Só assim se constrói uma matriz de risco inteligente. Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, leia o artigo no link da descrição.